Muito bom. Agora vamos para o fogo. O fogo, a força que transforma. É isso mesmo. O homem, assim, a força que transforma e aglutina, ilumina, orienta. Tudo característica do fogo. Essa questão de aglutinar, existe uma figura alquímica, um Jesus alquímico, que tem uma interpretação alquímica, que quem desenhou sabia disso, que coloca ele com uma mão para cima e outra para baixo. Fogo e água. O fogo aglutina, a água dissolve. São as características alquímicas desses dois elementos. Então, o fogo, ele transforma. O fogo aglutina. Desde que a humanidade existe, ela se aglutina em volta de uma fogueira para escutar o mestre contando as histórias, a tradição, passando a tradição oral de gerações para geração em volta do fogo. Então, características do fogo. Mas vamos lá. E no corpo? A gente sempre localizou a água na linfa, nos humores, a terra, nos ossos, o ar, nos pulmões. E o fogo, onde é que está? A gente poderia colocar intracelularmente no famoso ciclo de Krebs, que é o ciclo onde libera ATP, gerando energia na célula. Se você lembrar lá do secundário, a gente aprendeu o ciclo de Krebs, a quebra de umas proteínas criando energia. É o fogo intracelular. E o fogo macrocelular, vamos dizer assim, no corpo, aonde é que está? Na digestão. Digestão é fogo. É aquilo que transforma o arroz, o feijão, a salada, as frutas, tudo em energia. Né? É a digestão que faz isso. É o fogo ali. Mas existe também uma outra maneira mais sofisticada de ver o fogo, que tem a ver com sexo. Sexo é fogo. E quando eu falar dos mistérios, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, nós demos o biotipo. Né? O terra é força nas pernas. Água, o pícnico, o barrilzinho. O aéreo, o compridão, o longilíneo. O fogo é o corpo mais, vamos dizer assim, equilibrado, o corpo atlético. É a harmonia entre o eixo longitudinal e o eixo horizontal. É o corpo típico do fogo. Quero lembrar de novo que não tem uma pessoa só com um desses elementos. Nós somos uma mistura de todos eles. Lembra do mito maia? Quando fez lá o quinto sol, o homem, aí criou lá exatamente um pouco de cada desses elementos. A gente tem um pouco desses todos. Mas qual é a característica principal, psicológica do fogo? Bom, a primeira que me vem na cabeça é entusiasmo. Entelsiasmos, Deus no coração. Aliás, o Sagrado Coração de Jesus tem um coração pegando fogo ali. Entusiasmo, diferente de empolgação, diferente de animação. Anima, vem de alma, uma alma vibrante. Né? Empolgação, daqui a pouco cai. Entusiasmo, Deus no coração, fica animando a alma e pique, brilho, vontade, liderança. Não qualquer, todos esses elementos têm sua característica de liderança. O fogo tem a liderança pelo exemplo. Ele é um farol que orienta as pessoas, ele aglutina as pessoas. O líder de fogo, o ser de fogo, ele normalmente é conhecido, é escolhido como líder pela sua capacidade, a sua autenticidade no brilho e acreditar naquilo que ele está falando. Fogo. Né? A gente enxerga no escuro, a gente enxerga uma chaminha de longe, por conta do seu próprio brilho. No meio da escuridão da inconsciência humana, a gente enxerga de longe o brilho de um mestre. Nós vamos ver quando, daqui a pouquinho, falarmos sobre os 4 arquétipos, que tem a ver com o arquétipo do fogo. O guerreiro da terra, o curador da água, o visionário do ar e o mestre do fogo. No meio da escuridão, a gente destaca logo um ponto de orientação, o brilho. É isso, o brilho. Quais são os signos
de fogo. Quais são? Nós temos Áries, nós temos Sagitário, nós temos Leão. Leão. Né? Esses são os signos de fogo. E vamos falar então, depois nós vamos comparar com os signos, das qualidades. Como eu disse, entusiasmo, liderança, pique, são as qualidades. E quando o cara tem muito fogo e vai exatamente pelo defeito, irritabilidade, ego inflado, egoísmo, severidade, exigência de fidelidade. Fidelidade não se exige, se conquista. Não dá para exigir. Como diz assim, seremos fiel assim, na doença, na saúde. Não dá para fazer voto de fidelidade. Tem que se conquistar a fidelidade do outro. Então essa é a sombra, especialmente agressividade e irritação. Uma pessoa de fogo não fica triste, ela fica irritada. Uma pessoa de fogo não fica preocupada, ela fica irritada. Uma pessoa de fogo não fica ofendida, ela fica irritada. Vaza quase todos os seus sentimentos pela irritação. Isso é patologia de fogo, o exagero disso. Né? O egoísmo, primeiro eu, o tipo do cara que quer aparecer a todo custo. Né? Isso é uma patologia de fogo. O equilíbrio do fogo, a pessoa brilha sem mesmo ter intenção de brilhar. É natural para ele. Então, mas a patologia é quando ele só se satisfaz quando tem a atenção dos outros. Se a gente for ver os signos, como eu disse, Leão, Sagitário e Áries, os 3 signos de fogo. A pior coisa que pode acontecer para um leonino, ele é ser tímido, porque ele tem uma necessidade de aparecer, de chamar a atenção, e a timidez não permite, e vai dar um conflito ali. O ariano é fantástico, assim, ele é um bom líder de fogo, porque ele acredita no que ele faz e ele vai de cabeça. Aliás, qual é o símbolo de Áries? Um carneiro. Disse do carneiro que ele tem uma ossatura na fronte, que é a arma dele. Já viram 2 carneiros montanheses lá? E tal, batendo de cabeça. Esse é o ariano, ele entra de cabeça. Aliás, tem uma história que se um touro lutar com um carneiro, o carneiro ganha. Até porque, acho que pela diferença de altura, ele vai dar uma cabeçada bem no saco do touro e vai derrubar o touro de qualquer jeito. Mas, quer ver um outro exemplo? O que arrombava a porta dos castelos? O ariete. Áries, lembra? Era uma tora enorme com uma cabeça de carneiro e vinha a turma, ei, brum, brum, e abria, arrombava os portões do forte. Essa é uma característica do ariano, Áries. Tudo que ele faz, ele se mete de cabeça, ele se joga, ele é confiável por isso. Eu conheço bem esse jeito porque é o meu ascendente, né? E o ascendente é como nós manifestamos o plano. O plano é aquariano, mas a maneira como eu manifesto o plano é ariano, cabeçudo, às vezes assim, abrindo caminho com a cabeça e deixando alguns prejuízos aí. Então, Áries. Leão é o líder, e o Sagitário, o voltado. Olha a figura do Sagitário, que bonito. Metade cavalo, metade homem e que uma flecha apontada para o céu. O sagitariano está sempre buscando o fogo eterno, sempre sim, é uma característica dele. Mas, quando dá errado, né, eu lembro de uma história que estava um ariano e um sagitariano conversando e dizendo assim, eu tenho a sabedoria divina. O ariano dizia, o sagitariano dizia assim, não, eu tenho a sabedoria divina porque eu sigo a minha flecha. E os dois discutindo quem tinha a sabedoria divina, nisso chega o leonino. E olhando aquela conversa, ele pergunta assim, escuta, quem disse para vocês que vocês têm a sabedoria divina? Aí os dois responderam em uníssono, Deus. Aí o leonino disse, eu disse? Não estou lembrado. Enquanto os outros decidem quem tem a sabedoria, o leonino é o próprio Deus. Quer dizer, a vaidade é o ranço disso. Mas tem essas características aí. Então, os signos. O corpo atlético. Virtude, entusiasmo, brilho, liderança pelo exemplo. O defeito, a vaidade, a agressividade, a irritação,
o egoísmo. Aí, os signos Leão, Sagitário e Áries. E a patologia do fogo? A patologia do fogo tem a ver com o impulso e com a irritação no último grau, que são serial killer, aqueles crimes por impulso violentos. É uma patologia do fogo. Existe um tipo de disritmia temporal que cria que muitos serial killers têm esse tipo de epilepsia. Uma patologia de fogo. Tá? E esse é assim, o extremo do extremo do extremo do defeito. Né? Muito bom. Vamos colocar o exercício. O fogo é a força transformadora. Quando eu quero transformar alguma coisa, eu vou fazer um exercício de fogo. O óbvio é construir uma fogueira e meditar em cima dessa fogueira, imaginando o que você quer transformar. Um exercício que a gente faz quando faz esse trabalho coletivamente, é você escreve num papel 7 vezes uma coisa que você realmente quer transformar, que você já sabe que tem que transformar. E cantando o mantra do fogo em beira da fogueira, joga o papelzinho e vê ele queimar. Você pode fazer isso na sua casa com uma vela, não precisa ser com uma fogueira. E assim, anota aquilo que você quer transformar e queima numa vela ali e tudo. E cantando o mantra que eu vou te ensinar daqui a pouquinho. Quer ver um outro? Cozinhar. Cozinhar é um exercício de alquimia em que você usa o fogo para transformar. Diferente de cozinhar todo dia, como obrigação, mas a cozinha como um movimento e uma cerimônia alquímica. Transformar aqueles alimentos que veio da terra, que veio da água, que veio do ar. Aí você coloca o fogo para transformar num alimento que vai te nutrir. É um exercício de fogo. Beleza? É isso aí. Usar o fogo com o seu poder de transformação ou de brilho daquilo que você necessita. Né? Agora, eu já estou muitos anos fazendo isso, eu já entro direto no palco falando e pronto. Mas durante muito tempo eu fazia assim, antes de entrar em cena, assim, para dar uma palestra ou uma aula, eu me via totalmente luminoso, assim, e em chamas luminosas, que é o fogo frio. Quem conhece o fogo quente, conhece a transformação. Quem conhece o fogo frio, conhece a transmutação. É diferente. É diferente. Mas eu quero falar sobre o mistério mais acessível do fogo, que é o sexo. Sexo é fogo. A nossa genitália, masculina ou feminina, é um microsol. Um microsol. Podemos tirar energia daí para acender a consciência. As técnicas, vamos dizer assim, de magia sexual conhecida, você já ouviu falar como Tantra, ou como os gnósticos costumam chamar, o Maituna. É o exercício da sexualidade e para a ascensão da consciência. E é muito interessante que, não sei se você sabe, quem pratica o Maituna pode ficar fazendo horas sexo, mas principalmente o homem. Aliás, o homem tem que aprender a não ejacular, a controlar o seu gozo, a sua ejaculação. O gozo é água, líquido, esperma, sêmen, né? Meio líquido. Então, quem pratica o Maituna, o homem que faz isso, ele aprende através da respiração, ar, e através de músculo, o esfíncter, terra, controlar o seu orgasmo e abstrair daí, ou subtrair daí, ou colher daí o fogo que vai acendendo pela coluna. E aí, quero dar uma dica aí, principalmente, né, para os homens, para controlar a ejaculação. A gente faz exatamente o contrário. O homem, quando ele quer segurar a ejaculação, ele prende o ar, enche o ar, prende o ar no pulmão e aperta o esfíncter anal. Se sexo é fogo e eu coloco o ar, incendeia. E aí não consegue segurar. Exatamente o contrário disso. Uma dica, só essa, tem muita coisa que você pode aprender com isso aí, com outras informações. Mas é o contrário do intuitivo. Quer controlar a sua ejaculação?
solta o ar, pulmão vazio, e relaxa o esfíncter. E aí, claro, para de fazer o movimento, que é difícil também, né? Aí a companheira, ela pode ajudar, e sempre se for fazer um sexo sagrado, a companheira e o companheiro, eles estão juntos ali, né, dentro dessa atividade, e ela pode dar o que a gente chama-se de o abraço do urso, ou chamado também abraço de tamanduá. Quer dizer, no momento em que o homem está, vamos imaginar um papai e mamãe, né, quando ele vai estar para ejacular, ele solta, relaxa o esfíncter e a companheira segura ele com o pulmão vazio. E aí pensa numa outra coisa, assim. Uma dica que eu dou, eu usei durante um tempo, é usar a técnica do Oswaldo. Como é que chama? Técnica do Oswaldo? Como é isso? No momento que você está ejaculando, você já combina com a tua companheira, que você vai segurar, ela fala, ai, não para não, Oswaldo. Aí não, Oswaldo? Quem é Oswaldo? E nessa, você equilibra, você só não pode chamar Oswaldo. Aí você equilibra e consegue se distrair daquilo. Parece brincadeira, mas tira a mente daquilo ali e coloca a mente no seu propósito, que é a sacralidade. Assim, na nossa cultura, cara, não tem nada a ver sagrado e sexo. A cultura ocidental, pelo contrário, né? Não existe coisa mais broxante do mundo do que você está ali e de repente você vê em cima da cama da mulher Jesus Cristo. Você, ai meu Deus, isso aqui dá uma broxada brava. Na nossa cultura. Mas, assim, muitas culturas orientais têm isso, o sexo como uma coisa sagrada. A primeira manifestação religiosa que houve foi a Mitra, o sol, fogo. A segunda foi a religião fálica, religião sexual, segundo os antropólogos estudando a evolução religiosa, antropológica do homem. Então, há muito antigamente já se usava o sexo como forma de oração. Olha que coisa legal. Se você gosta de orar, se você gosta de fazer sexo, pode juntar as duas coisas. Só que tem que aprender a fazer isso. E aí tem que ter o parceiro ou a parceira. Aí não dá para fazer isso com vários parceiros e várias parceiras. Juntou o casal, e aí alguém pode perguntar, mas eu sou homossexual, então eu nunca vou poder fazer o sexo sagrado? Existem alguns radicais gnósticos que dizem que não, mas existem outros que dizem que, claro que pode, desde que naquele momento um encora a força masculina e o outro a força feminina. Porque, na verdade, essa polaridade é alquímica, não tem necessariamente que ser de gênero, nós estamos falando de alquimia. E usar essa força maravilhosa que é o tesão como fonte de consciência. Se o tesão não fosse tão forte como ele nós já seríamos extintos. Veja os animais. Você já viu, por exemplo, um cavalo, um garanhão, quando vê uma égua no cio? Impressionante, leva a cerca, leva tudo no peito, porque tudo que ele tem que fazer é perpetuar a espécie dele, e é através dali que ele vai perpetuar a espécie e contribuindo com seus genes, através do sexo. Só que nós temos a sexualidade não apenas para a reprodução, e, por exemplo, para atingir a consciência, para orar. Olha só que delícia isso. Isso é um fato. Esse é o mistério do fogo. Eu disse en passant e quero dizer de novo. O fogo que arde, que queima, este traz a transformação. O fogo quente, o fogo frio, traz a transmutação. A chama trina. Fica com essa aí e você pode ir aprofundando o que é essa chama trina. A grande fraternidade branca assim, tem isso no eixo principal dos seus ensinamentos. A transmutação através assim, do fogo frio. É o fogo espiritual. O fogo, né, como eu disse, tem com entusiasmo. Se você está deprimido, você pode usar o fogo interno para sair disso. Vá assistir o nascer do sol. O fogo espiritual que todo dia, assim, nos presenteia. Já reparou isso? Que o sol nasce todo dia? Ele não tem ressaca, ele não tem feriado, ele não tem... hoje eu não vou. Estou com o saco cheio, hoje vai ficar escuro, eu não vou, não. Esse é fiel. Então você pode usar os exercícios desse fogo espiritual para criar entusiasmo, ânimo, assistir
o nascer do sol. Eu tenho esse hábito aqui em casa. Normalmente, nós acordamos ainda de noite e recebemos a luz do sol. Experimenta. Aliás, tudo que eu estou falando aqui, você duvida. Testa para ver se dá certo. Especialmente nesses exercícios. E o mantra? Olha se não parece uma labareda, assim, viva. É fogo, é fogo, é fogo, é salamandra. É fogo, é fogo, é fogo, é salamandra. A força que transforma, queima. A força que transforma, queima. A força que transforma, queima e purifica. Eu purifico, o puro fica. Eu purifico. É fogo, é fogo, é fogo, é salamandra. É fogo, é fogo, é fogo, é salamandra. A força que transforma, queima. A força que transforma, queima. A força que transforma, queima e purifica. Eu purifico, o puro fica. Eu purifico. E você vai repetir quantas vezes quiser. É fogo, é fogo, é fogo, é salamandra. O que é salamandra? Eu vou te explicar daqui a pouco quando eu falar do quinto elemento do éter. Já, já. Salamandra é o elemental do fogo. É fogo, é fogo, é fogo, é salamandra. A força que transforma, queima. A força que transforma, queima e purifica. Eu purifico. O puro fica. O que é impuro, vai embora. O fogo leva. E eu puro fico. Ó, os três níveis. Eu purifico. O puro fica. Eu purifico, eu estou no ato de purificar. O puro fica. O ato já começou a dar resultado. O puro fica, o que foi impuro foi embora. E o final da obra é eu puro fico. Percebe as nuances de palavra? E é fogo, é fogo, é fogo, é salamandra. Você pode usar isso para buscar entusiasmo. Você pode usar esse mantra para fazer o ritual do fogo de transformação daquilo que você quer. Você pode fazer esse mantra olhando o nascer do sol, que é altamente energizante fazer esse mantra assim, olhando para o sol, o nascer do sol. E é para isso que serve isso. O mistério do fogo é isso, saber transmutar ou morrer em vida. As cobras conhecem esse mistério. Tanto que uma das maneiras de mantralizar o fogo, e a gente pode fazer quando acende a fogueira, é fogo, é fogo, é fogo, é salamandra. Esse sibilar é o barulho de uma serpente. Como que a serpente conhece o mistério do fogo? Ela consegue morrer em vida. Ela troca a sua casca, se rejuvenesce, como uma fênix que ressurge do fogo, através da cinza se ressurge. Quem domina o mistério do fogo não envelhece. Morre em vida. É isto. E aí tem coisas e coisas para a gente aprender dentro dos mistérios do fogo. Beleza? É isso aí. Mas nós falamos de terra, falamos de água, falamos de ar e falamos de fogo. E o quinto elemento? Vamos falar dele então? Vem comigo!